Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio em que ocorrem as reações de óxido-redução. No início do semestre eu falei com vocês que a gente veria o equilíbrio aplicado a 4 tipos de reações. Ácido base, que nós já vimos, solubilidade, que nós já vimos, complexação, que nós já vimos, e agora a última, que são as reações de óxido-redução, que vocês já viram em outras matérias, mas agora a gente vai ver esses conceitos de equilíbrio aplicados a esse tipo de reação. Então, só lembrando que é uma reação de oxidação-redução, né? O óxido-redução, o óxido-redução. A oxidação é uma reação em que ocorre transferência de elétrons, e a oxidação ela vai sofrer aumento do número de oxidação, e a redução vai ocorrer redução no número de oxidação do composto. Então, um vai oxidar e o outro vai reduzir. Então, só lembrando que a reação ela é transferência de elétrons. E o que a gente tem que chamar a atenção aqui é que para alguém perder um elétron, doar um elétron, alguém tem que receber. Não existe uma espécie perder 4 elétrons, outra receber 2 e 2 ficarem vagando por aí. Então, por isso que às vezes no balanceamento desse tipo de reação, às vezes é um pouco diferente, porque a gente também tem que balancear os elétrons. Não existe, um composto só vai perder, doar uma quantidade de elétrons se tiver outro para receber ou outros aquela mesma quantidade de elétrons. E aí, então, o que acontece nessas reações de oxidação-redução são duas reações simultâneas, né? Uma que envolve a perda de elétrons e a outra que envolve o ganho de elétrons. E aí, muitas vezes a gente escreve essas reações, aqui está uma reação completa, mas muitas vezes a gente escreve separada, duas semi-reações, que as duas juntas vão dar a nossa reação. Como eu falei, só mostrando, não... só mostrando aqui, eu tenho uma reação completa, as semi-reações, o ferro está diminuindo o NOx dele, então ele está reduzindo. Então eu fiz a semi-reação da reação do ferro reduzindo. O estanho está aumentando o NOx dele, então ele está oxidando. E aí a gente fez só a reação do estanho aumentando, e ele está então doando 2 elétrons, enquanto o ferro está recebendo 2 elétrons. Por que a gente chama de semi-reações? Porque, professora, quando a gente viu o complexo, a gente viu etapas e tinha as reações da etapa. Porque essas reações, elas não ocorrem sozinhas. Eu falei, não existe isso aqui acontecer se não tiver alguém para receber esses 2 elétrons. Então, essa reação só acontece se essa acontecer. Da mesma forma, não tem como o ferro pegar 2 elétrons, encontrar por aí e se reduzir por conta própria. Então, não existe isso. Da mesma forma, o estanho, ele só pode perder esses 2 elétrons se tiver alguém disponível para recebê-los. Então, são reações que uma depende da outra, elas ocorrem juntas. Então, a reação é isso aqui. A semi-reação, para a gente entender um pouco melhor, tá aqui. E aí, por isso que eu falei que às vezes o balanceamento é diferente, porque aqui a gente tem 2 ferros de um lado e 2 ferros do outro. Aí a gente fica, por quê? Por que não é um ferro mais um estanho formando um ferro mais um estanho? Por quê? Vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, mas se o estanho está perdendo 2 elétrons, cada ferro, se está indo de 3 mais para 2 mais, cada ferro recebe 1 elétron. Se eu representar só um ferro aqui, eu estou dizendo que um ferro recebeu 1 elétron e esse outro elétron aqui foi para onde? Se o estanho perdeu 2 elétrons, ele só vai perder se alguém, só vai doar se alguém receber. Então, por isso eu preciso de 2 ferros, cada um recebe 1 elétron do estanho. Por isso, a reação fica dessa forma. E aí aqui mostrando mais, só lembrando que como elas ocorrem ao mesmo tempo, então o estanho que se reduz, ele, ao mesmo tempo em que ele se reduz, ele oxida o ferro, ao mesmo tempo em que ele se reduz, ele oxida o estanho. Então, como ele está reduzindo e ele causa a oxidação do estanho, ele é chamado de agente oxidante. Da mesma forma, o estanho está oxidando e para ele oxidar, ele reduz o ferro, porque os elétrons dele estão indo lá para o ferro. Então, ele oxida, mas ao mesmo tempo ele reduz o ferro. Então, ele é o agente redutor, o agente que causa a redução do ferro. Quem reduz é agente oxidante, quem oxida é agente redutor.
Quem reduz causa a oxidação do outro, por isso ele chama de agente oxidante, é quem causa a oxidação. Quem oxida é chamado de agente redutor porque ele vai reduzir o outro, é aquele que causa a redução, por isso agente redutor. Então, o agente, aqui já expliquei, aqui então outra reação, e aqui as semi-reações. Eu tenho o MnO4 mais 8H, o MnO4 está reduzindo, então ele é o agente oxidante, e o ferro está oxidando, então ele é o agente redutor. O ferro está indo de 2 para 3 Representei aqui os elétrons, enfim. Isso aqui eu acho que vocês já viram em outras disciplinas, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, né? Mas qualquer dúvida a gente tira no MIT também. E aí, a reação, quando se mergulha uma lâmina de zinco metálico numa solução de sulfato de cobre. Então eu tenho o zinco e o cobre. O que acontece aqui? O zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Então as semi-reações, zinco oxidando e liberando 2 elétrons, cobre reduzindo e recebendo esses 2 elétrons. E aí, então, como o zinco perdeu 2 elétrons, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é agente redutor. O cobre, como ele ganhou 2 elétrons, ele reduziu, então ele é o agente oxidante. Então, como eu falei com vocês, o número de elétrons cedidos por uma espécie deve ser igual ao número de elétrons recebido por outra. Então, por isso que às vezes no balanceamento fica um pouco diferente, como aquele caso do ferro lá que eu mostrei. Então, gente, aqui eu coloquei esse exemplo em que a gente vai ver na prática ainda, mas eu tenho, a gente consegue ver a reação de oxirredução claramente aqui, porque eu tenho uma solução com sulfato de cobre e mergulho ali uma lâmina de zinco. A solução de sulfato de cobre, ela é azul. Só que quando eu coloco o zinco ali, o zinco vai se oxidar e o cobre vai se reduzir. O cobre aqui, ele é cobre 2+, ele vai virar cobre sólido. O cobre sólido, ele é avermelhado, ele começa a se depositar aqui em cima da lâmina. Enquanto isso, como eu estou gastando o sulfato de cobre, vai deixando de ficar azul, porque vai sumindo, o sulfato de cobre vai deixando de existir, o cobre vai se depositando aqui, o sulfato de cobre vai deixando de estar aqui, e aí a solução vai clareando. O balanceamento de reações de oxirredução, eu deixei aqui porque se tiver alguma dúvida eu falo com vocês no MIT, mas eu não vou falar porque eu acho que vocês já viram balanceamento em outras disciplinas, né? Então só vou pular aqui. E aí, eu coloquei alguns agentes oxidantes e redutores importantes em química orgânica, o KMNO4, K2CR2O7, HNO3, halogênios, ácido nítrico, ácido clorídrico, peróxido de hidrogênio, tudo são os oxidantes, os redutores, SO2, H2SO3, H2S, HI, SNCl2, zinco, ferro e alumínio. E em química orgânica, alguns são mais utilizados em química orgânica, que são esses aqui, mas a gente vai falar de todos de uma forma geral. E aí, a gente entra agora na nossa parte de equilíbrio, né, que começa a entrar na nossa disciplina. Então, as reações que interessam para a gente aqui em química analítica são aquelas que são reversíveis, né? Aquelas reações de oxidação e redução que a gente considera que ocorre 100%, não interessa pra gente, o que interessa é equilíbrio químico, a gente aplica em reações reversíveis. Então são aquelas que não se completam 100%, que vão e que voltam. E aí a posição do equilíbrio ela é determinada pelas tendências dos reagentes indo ao receber elétrons. E aí isso pode variar com as espécies envolvidas. E aí como que a gente verifica isso? A gente verifica fazendo as reações redox em células eletroquímicas. O que são as células eletroquímicas? Essas reações de oxidação-redução, elas podem ocorrer de duas formas. Elas podem ocorrer, igual eu mostrei lá, um pedaço de cobre eu vou imergir numa solução de nitrato de prata, igual aqui era cobre com zinco, mas isso aqui, os dois em contato direto. Então, ocorre a oxidação-redução. Então, eles estão em contato direto. A prata vai reduzir, o cobre vai oxidar. Como são dois cobres, eu preciso de duas pratas, por isso aqui, ó, duas pratas e duas pratas, né? A gente olha a reação global e fica, uai, mas por que tem dois de um lado e dois do outro? Porque
esse aqui só perde 2 elétrons se alguém puder receber esses 2 elétrons. Se a prata só recebe 1, então eu preciso de 2 pratas para receber esses 2 elétrons. E essas reações podem ocorrer também em células eletroquímicas, que é um arranjo constituído de 2 eletrodos, dessa forma aqui, em que as espécies que oxidam e reduzem, elas não estão em contato direto, não estão no mesmo recipiente, como é o caso que eu mostrei antes. Isso são as nossas células eletroquímicas. E aí, como a reação de oxidação e redução ocorre, um lado oxida, o outro reduz, a gente consegue ver os elétrons, a gente consegue medir esses elétrons, essa corrente que passa de um recipiente para outro, e a gente consegue estar determinando se a reação está em equilíbrio, não está, quem oxida, quem reduz, enfim. E nessas células eletroquímicas a gente tem uma ponte salina. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, antes eu falei, eu poderia ter tudo no mesmo recipiente, cobre e prata. Agora aqui eu tenho em um recipiente sulfato de cobre e o cobre sólido aqui dentro. No outro recipiente eu tenho nitrato de prata e uma lâmina de prata aqui. Então eu tenho prata e nitrato de prata. Por quê? Porque o que vai acontecer é Ag+ se transformar em Ag sólido, sólido, CO2+. Então, eu tenho as duas espécies juntas de cobre e as duas espécies de prata juntas, mas eles entre si estão separados fisicamente. E aí essa reação acontece. E aqui eu tenho a concentração da cobre, a concentração da prata, e a gente tem uma ponte salina aqui, que ela envolve íons que não fazem parte, então não é íon SO4, nem cobre, nem Ag, enfim, são íons que não participam dessas reações de oxidação, mas que vão ajudar a manter a neutralidade da solução, porque à medida que vai acontecendo a reação, eu vou ter um desbalanço iônico em uma solução e na outra, devido a essa mudança essa oxidação-redução. Em um lado, íon vai reduzir, no outro lado, íon vai oxidar, e aí a gente muda esse balanço iônico. E aí, para a gente garantir a neutralidade nos compartimentos, a gente tem essa ponte salina, que ela faz isso e ela tem um material poroso aqui que permite a passagem dos íons, mas a solução não entra em contato, e aí a gente consegue manter essa neutralidade. E aí nessas células eletroquímicas, a gente tem 2 pontos, 2 lados. A gente tem o cátodo e o ânodo. O cátodo, essas lâminas aqui, esqueci de falar, né? Isso aqui eu chamo de eletrodo de cobre e esse é o eletrodo de prata. Um eletrodo é o cátodo, o outro eletrodo é o ânodo. O cátodo é o eletrodo onde vai ocorrer a redução. O ânodo é o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação. E aí, então, aqui só lembrando, CR, né? Consoante, AO, vogal, para gravar. Então, no cátodo ocorre a redução, no ânodo ocorre a oxidação. E aí existem 2 tipos de células eletroquímicas, as células galvânicas, que elas armazenam energia elétrica. As reações, elas tendem a ser espontâneas, né? O fluxo de elétrons vai do ânodo para o cátodo. Por quê? Porque o ânodo, ele vai oxidar, se ele vai oxidar, ele vai perder elétrons, esses elétrons vão lá para o cátodo, que vai reduzir, e é o eletrodo que vai receber esses elétrons e reduzir. Quem recebe elétron, reduz. Então, nas células galvânicas, essa reação ocorre espontaneamente, eu tenho o ânodo indo daqui para o cátodo. Ânion, elétron. E eu tenho as células eletrolíticas. As células eletrolíticas, essas reações não são espontâneas. Eu preciso de uma energia externa, uma fonte externa, que vai fazer o caminho contrário. Eu vou mandar elétron do cátodo para o ânodo. É como se eu fosse recarregar a minha bateria. Então, aqui eu tenho células galvânicas e células eletrolíticas. O cobre, o eletrodo de cobre é o meu ânodo, porque ele oxida. Se ele oxida, ele vai perdendo elétrons, vai doando elétrons. Cobre vai saindo daqui da lâmina e vai
vindo aqui para a solução, deixa de ser Cu0, que é o que está aqui na lâmina, sólido, vira Cu2+. Esses dois elétrons vão fazer um caminho lá para a solução de prata. Quando eles chegam aqui, essa prata que está na solução recebe esses elétrons e se deposita aqui no nosso eletrodo. Então, aí ocorre essa transferência de elétrons. Nas células eletrolíticas, chega uma hora que não tem mais elétron, né, gente? Mas nas células eletrolíticas vai entrar em equilíbrio essa reação. Nas células eletrolíticas eu faço o contrário, é como se eu estivesse indo com o meu equilíbrio para a direita, para a esquerda. Então, eu vou pegar esses elétrons aqui da prata e vou devolver lá para o cobre. E aí vai voltar a se depositar cobre aqui e prata vai voltar para a solução, vai deixar de ser prata sólida e voltar para a solução. Aqui o cobre que está na solução recebe elétron e se deposita como prata sólida aqui no nosso eletrodo. Mas isso não é espontâneo, então para isso acontecer, eu preciso de uma fonte de energia externa para forçar esses elétrons a fazer o caminho contrário. Então, células galvânicas, as reações são espontâneas, células eletrolíticas não, envolve gasto de energia. Então aqui, por exemplo, uma bateria de automóvel, quando ela está sendo carregada pelo gerador, né, quando eu estou carregando a bateria do meu automóvel, tem alguma fonte externa que está carregando. Nessa hora, ela está funcionando como uma célula eletrolítica. A reação ela não é espontânea. Eu estou precisando de uma energia externa para estar carregando. Quando ela usa para funcionar faróis, rádios, ignição do carro, ela está liberando essa energia que ela armazenou, essa energia que uma fonte externa aqui doou energia para ela. Essa energia que ela armazenou agora, ela está liberando, e isso é espontâneo. Então, uma bateria de automóvel, ela pode funcionar como uma célula eletrolítica ou como uma célula galvânica, depende de como está sendo aplicada. E como a gente representa essas células eletrolíticas? A gente representa a reação de oxidação, e aí eu coloco, ó, cobre, tá virando cobre 2+, eu falei com vocês, aqui tá oxidando, então o cobre tá saindo daqui e virando cobre 2+, indo para a solução. Qual que é a concentração de cobre? 0,02 mol por litro, tá aqui. Dois tracinhos, esses dois tracinhos são para mostrar que essas soluções estão separadas. Se elas estivessem juntas, ia ser um tracinho só aqui, tá? Igual eu já mostrei para vocês um exemplo, todo mundo no mesmo recipiente, um tracinho. Dois tracinhos estão separados. E que reação está acontecendo aqui? A prata que está na solução, o Ag+, que está em concentração 0,02 mol por litro, está recebendo esses elétrons e se reduzindo e formando prata sólida. Então, oxidação e redução. E é assim que a gente quando eu faço isso aqui, vocês têm que ser capazes de entender que o que está acontecendo aqui é isso aqui. Se eu falar, desenha esquematicamente essa célula eletrolítica, tá aqui agora. Vocês vão saber o que está na solução, qual é o eletrodo aqui, né? Enfim. E aí, existem duas coisas que a gente pode calcular nessa nossa célula eletrolítica. A diferença de potencial e a corrente elétrica. E aí eu chamo a atenção que a diferença de potencial entre os eletrodos, ela é a medida de tendência da reação ocorrer até chegar no equilíbrio. Porque eu falei com vocês que toda reação reversível tende ao equilíbrio. Então é essa tendência de chegar ao equilíbrio. A corrente elétrica não é essa diferença de potencial. A corrente elétrica ela está relacionada com a velocidade da reação química. Isso é cinética química. Então, potencial é uma coisa, corrente é outra. Corrente é cinética, a velocidade da reação. Potencial é o potencial que essa reação tem para acontecer, né? A tendência que ela tem a acontecer. E o potencial da célula a gente chama pela letra E, né? É célula. Ele é proporcional à variação da energia livre de Gibbs. Então, é um conceito termodinâmico. E aí a gente tem que o potencial está relacionado à variação da energia livre de Gibbs, em que a variação da energia livre de Gibbs é menos N. Então, menos NFE. Tive que parar aqui, mas voltando. Número de elétrons, constante de Faraday e o potencial. Isso aqui a gente resolve dessa forma aqui, menos RT constante dos gases, temperatura. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso aqui. Só o que eu quero que lembrem-se aqui é que quando eu tenho um potencial positivo,
A energia livre de Gibbs ela é negativa. E essa é uma reação espontânea. Então, eu posso olhar tanto um valor quanto o outro. Olhei potencial, é maior do que zero, a reação é espontânea. Olhei energia de Gibbs, é menor do que zero, a reação é espontânea. Se acontecer o contrário, meu potencial for menor do que zero, e a minha energia de Gibbs, né, mas eu posso olhar um ou outro, às vezes eu não tenho os dois valores, é maior do que zero, a reação é não espontânea. Então, como que a gente determina esse potencial do eletrodo? Então, para eu saber se é espontânea ou não a reação, eu preciso saber do potencial dos eletrodos. E aí, eu tenho que a gente viu que a reação de oxidação-redução, eu tenho semi-reações, né? A de oxidação e a de redução. E cada semi-reação daquela vai estar em um eletrodo. E aí eu vou conseguir, quando eu calculo o potencial de cada eletrodo, eu determino quem vai oxidar e quem vai reduzir. Então, o potencial de um eletrodo, eu não tenho como calcular ele do nada, do zero. A gente, como que fez para determinar esses potenciais dos eletrodos? Sempre comparando com o eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio, deixa eu ver se eu acho aqui, o eletrodo padrão de hidrogênio está aqui. A gente colocou ele como a gente, né? Como se fosse eu. Mas enfim, determinou-se não. Resolveram, esqueci a palavra, que esse eletrodo, o potencial dele é zero. Então, se o potencial dele é zero, a gente compara qualquer outro eletrodo, qualquer outra semi-reação com ele, e aí a gente determina o potencial dessa outra semi-reação. De que forma que a gente faz isso? Vendo a diferença de valores entre o potencial. Então, convencionou-se, aqui era para eu falar convencionou também. Convencionou-se como que a gente calcula o potencial da célula eletrolítica. A célula eletrolítica é tudo. É a diferença entre o potencial da direita, o potencial da direita menos o potencial da esquerda. E como que então eu tenho, quem é minha direita aqui? A prata. Quem é minha esquerda? É o meu hidrogênio. E aí, como eu vou comparar todas as outras semicélulas, as outras semi-reações com o hidrogênio, eu vou usar elétron pode ir ou elétron pode vir. Vai depender da tendência quem vai ter maior tendência em oxidar e reduzir comparado ao hidrogênio. Então, nesse caso, como a gente faz o da prata, como que a gente faz? Eu falei que a energia potencial da célula eletrolítica, de tudo, é o potencial da célula da direita menos da célula da esquerda, ou seja, é o potencial da prata menos o potencial do hidrogênio. Se o potencial do hidrogênio é zero, então significa que o potencial da célula ele é igual ao quê? O próprio potencial da prata. Significa o quê? Que o potencial que eu medir vai ser na célula quando um eletrodo for hidrogênio e o outro prata, o potencial que a gente conseguir determinar é o próprio potencial da prata. Por quê? Porque o hidrogênio é zero e se o potencial da célula é a diferença entre esses dois valores, o resultado vai dar o próprio potencial da prata. E aí só lembrando que quando a gente tem o potencial e esse potencial com essa bolinha aqui em cima é o potencial padrão, é quando a gente está em concentração de 1 mol por litro. Em 1 mol por litro a gente tem os potenciais padrões. Se não for essa concentração, aí a gente coloca só EAG, né? Potencial da prata. Mas nesse caso a gente determina esses potenciais também para padrões, né? Quando eu faço com hidrogênio, eu comparo com o hidrogênio em concentrações padrões, e aí a gente determina o potencial. E aí depois disso, se mudar a concentração, a gente consegue determinar o potencial de outras soluções de prata. Então, o que a gente determina comparando com o hidrogênio é o padrão. Por que o hidrogênio? Porque ele é de fácil construção, o eletrodo, ele exibe um comportamento reversível, a reação ali, e é capaz de produzir potenciais constantes e reprodutíveis. Isso é muito importante. Então, eu consigo reproduzir isso aqui com o mesmo valor de potencial quando eu coloco prata e hidrogênio em condições padrão, e aí, padrões, não sei, e aí
a gente consegue fazer essa comparação. Então aqui, como eu falei, é da esquerda menos da direita. E aí, quando a gente faz essa comparação, essa diferença, esse resultado, ele pode ser positivo ou negativo. Um número, o hidrogênio é 0, beleza, mas eu posso encontrar um potencial que vai ser positivo ou negativo. O que isso quer dizer para mim? Quando esse resultado é negativo, significa que esse eletrodo, o eletrodo da direita, tem tendência a oxidar e o hidrogênio irá se reduzir. Isso significa que o hidrogênio vai ter mais tendência a reduzir ou dizer que o meu eletrodo vai ter mais tendência a oxidar. Quando esse potencial é positivo, significa o quê? Que o hidrogênio vai ter mais tendência a oxidar e o meu eletrodo reduzir. Então aqui vai reduzir e aqui vai oxidar. Então, voltando, explicando, quando é negativo, o hidrogênio aceita elétrons. Quando é negativo, elétrons vêm daqui e vão para o hidrogênio. O hidrogênio reduz, o meu eletrodo oxida. Se o valor for positivo, aí o hidrogênio, o eletrodo ele vai aceitar elétrons do hidrogênio. Então, o que vai acontecer é que elétrons saem daqui e vêm para cá. Esse reduz, hidrogênio oxida. E essa tendência em ir ou voltar vai depender do valor do potencial e a gente compara quem tem mais tendência em reduzir e em oxidar é quem vai ganhar essa disputa. E aí, então, como eu coloquei aqui, quem tem maior potencial de redução força a outra espécie a ceder elétrons. Então, o que a gente calcula é potencial de redução. Esqueci de falar isso também. A gente calcula sempre o potencial de redução. E aí eu vou ver quem tem mais tendência a reduzir. Aquele que tiver maior potencial de redução, porque a gente escreve as reações sempre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não acho. Enfim, quem tiver o maior valor de potencial de redução, quer dizer que maior é valor de E, significa que vai ter maior potencial aqui, a se reduzir. Então, quando eu comparo ou dois eletrodos e um não é o hidrogênio, quem vai reduzir, quem vai oxidar? O que tiver maior valor de potencial é o que reduz. Então aqui, olha só, quando eu tenho um eletrodo com um potencial maior do que o do hidrogênio é 0. Quando eu tenho um eletrodo maior do que o 0, significa que ele vai reduzir. Quando eu tenho um eletrodo menor do que o valor do hidrogênio, significa que quem vai reduzir o hidrogênio, ele vai oxidar. E isso serve para qualquer dois outros eletrodos. Quando eu comparo, o que tiver maior valor de potencial de redução é o que vai reduzir. Por isso que quando é maior do que 0, quem reduz é o outro eletrodo, porque é maior, o potencial dele é maior do que o potencial do hidrogênio, que é 0. E aí, por que aqui quem reduz é o hidrogênio? Porque nesse caso aqui, o potencial do hidrogênio é maior do que o do outro eletrodo. Então, quem tiver maior potencial, quando eu comparar, eu posso ter outros dois eletrodos a partir de agora. Quem tiver maior valor vai reduzir e o menor irá oxidar. E aí, então, a gente tem vários valores tabelados a partir dessa comparação com o hidrogênio, a gente consegue o quê? Tabelar vários valores de potencial padrão. A gente constrói, como eu falei, é reprodutivo, então constrói células eletrolíticas de cobre com hidrogênio, de cádmio com hidrogênio, do hidrogênio a gente já sabe que é 0. Do zinco com hidrogênio, potássio com hidrogênio, vai construindo, vai vendo o valor do potencial que a célula tem. Esse valor nós já vimos que é o próprio valor do potencial padrão, né, em condições padrões. Ai, não sei, vou ter que estudar português. E aí, condições, não sei. E aí, eu consigo agora tabelar esses valores. E aí, olha só, alguns têm valor maior do que o do hidrogênio. O cobre, por exemplo, tem valor maior do que o do hidrogênio. O que isso significa? Significa que nesse eletrodo entre cobre e hidrogênio, o cobre vai se reduzir e o hidrogênio é quem vai oxidar. Agora, eu tenho uns que deu valor negativo. O zinco aqui, por exemplo, o zinco valor negativo significa que quando eu fiz essa célula eletrolítica do zinco com o hidrogênio, significa que o zinco oxidou e o hidrogênio reduziu.
né? Porque o valor é menor. Então, essa comparação entre os valores de potencial eu faço para quaisquer duas reações. Então, se eu quero saber entre cobre e zinco, quem oxida e quem reduz? Quem vai reduzir é o cobre, porque o potencial dele é maior do que o do zinco. Entre cádmio e zinco, quem vai reduzir? Cádmio, porque o potencial dele é maior do que o zinco. Entre o zinco e o potássio, aí o zinco que reduz, porque o potencial dele de redução, a gente escreve as reações, aqui essas reações, a gente tabela os potenciais de redução. Então, independente de estar reduzindo, o cobre ele oxidou com hidrogênio, né? Não, o zinco ele oxidou com o hidrogênio, então eu vou escrever reação de oxidação? Não, embora quando a gente compara com o hidrogênio, esses aqui oxidaram, quando estava comparado com o eletrodo de hidrogênio. Esse aqui reduziu quando estava comparado com o eletrodo de hidrogênio. Mas como o potencial que a gente mede é sempre o potencial de redução, a gente escreve sempre as reações reduzindo, ou seja, recebendo elétrons, e os potenciais. O que vai me dizer se ela reduziu ou oxidou, por exemplo, quando eu comparei com o hidrogênio, é o valor. Positivo significa que a reação ocorreu dessa forma aqui mesmo. Negativo significa que a reação que ocorreu quando eu fiz lá comparando com o hidrogênio é o contrário, o zinco oxidou, então zinco liberou zinco 2+, mais 2 elétrons. Mas quando eu escrevo redução, porque o potencial calculado é o potencial de redução. E aí, que vários valores de potencial tabelados, né? Então, aqui, menor do que zero, maior do que zero, já expliquei para vocês. E aí, como que a gente relaciona isso com o equilíbrio? Quando a gente trabalha com potencial padrão, eu falei que a gente está em concentração de 1 mol por litro. Mas a gente pode ter soluções com outras concentrações, e é isso que interessa pra gente. Eu tenho, por exemplo, a reação de oxirredução, em que eu tenho elétrons, né, envolvendo elétrons, esses elétrons vêm daqui, enfim. E aí, não estão em condições padrão, ou seja, não estão em concentração de 1 mol por litro. Como é que eu faço para determinar o potencial dessa célula? Ou eu determinei o potencial da célula, mas eu quero saber a concentração de alguma espécie. A gente pode fazer as duas coisas, né? A gente tem como, pela equação de Nernst, relacionar o potencial de uma célula que não está em condições padrão, não está com concentração de 1 mol por litro, e a gente relaciona o potencial com o potencial padrão. E aí a gente coloca a nossa constante de equilíbrio, que está aqui bonitinho, ó, o potencial dessa célula que não está em condição padrão é igual ao potencial padrão menos R, que é constante dos gases, T, que é a temperatura absoluta em Kelvin, N, número de elétrons, F, constante de Faraday, logaritmo neperiano, logaritmo natural, da nossa constante, né? Que aqui eu tenho constante C vezes D, A sobre B elevado aos coeficientes. Nossa, professora, que equação grande. A gente tem como simplificar isso tudo aqui, não precisa sempre fazer essa conta, porque esses valores aqui são constantes, R é constante, T, se a gente estiver trabalhando a 25 graus, Faraday é constante, logaritmo neperiano é 2,303 logaritmo de 10, então a gente simplifica para como? O potencial é igual ao potencial padrão. Quando estamos trabalhando a 25 graus Celsius, como eu falei, a temperatura também é constante. Mas eu já falei que se muda a temperatura, a constante muda. Então, em equilíbrio, a gente até agora, para a gente considerar as nossas constantes constantes, nós trabalhamos a 25 graus e vamos continuar trabalhando a 25 graus. Então, a temperatura, esse é constante, esse é constante, esse é constante, esse é constante. Isso tudo aqui, se vocês fizerem a conta, vai dar 0,0592. Então, o potencial da célula, que não está em condição padrão, da semicélula, desculpa, é igual ao potencial padrão dela, menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons envolvido, e isso pode mudar, né, na semicélula, logaritmo da nossa constante de equilíbrio. E aí agora eu consigo relacionar potencial em qualquer concentração com potencial padrão e com concentrações e saber e o equilíbrio químico. Então, por exemplo, como que eu escrevo a equação de Nernst para o zinco reduzindo? Ó,
potencial é igual ao potencial padrão menos 0,0591 dividido por 2, porque o zinco está indo de 2 mais para 0, então ele está recebendo 2 elétrons, log de 1, por que 1, gente? Porque zinco 0 é sólido. Sólido, eu falei com vocês que a concentração a gente considera como 1. Então, 1 sobre a concentração do zinco. Elétron entra? Não, gente. O que entra é a concentração, não existe concentração de elétron, né? Para a gente fazer a nossa constante. Então, aqui o ferro, sempre, gente, reduzindo, tá vendo? Ah, mas nessa semi-reação ele oxidou. A gente vai sempre escrever reduzindo e trabalhar com potencial de redução. Então, aqui o ferro, ele reduz, recebe um elétron, 3 mais indo para 2 mais, ele recebeu um elétron. Então, potencial igual ao potencial padrão do ferro em condições padrão, menos 0,0591 dividido por 1, porque é um elétron só, logaritmo da minha constante. Quem é minha constante? Ferro 2 mais sobre ferro 3 mais. O hidrogênio, aqui eu tenho 2H+, mais 2 elétrons, formando hidrogênio gasoso, olha só. Aqui, eu formei zinco sólido, faltou o S aqui, né, para dizer que eu formei zinco sólido. Aqui Fe3+, e Fe2+, ambos são aquosos, AQ e AQ. Então, por isso que os dois têm concentração. Zinco sólido, não, faltou o Szinho aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho hidrogênio, e eu tenho aqui, e eu tenho aqui o hidrogênio, que está na solução, e eu tenho hidrogênio gasoso, né? O nosso eletrodo de hidrogênio é com hidrogênio gasoso. E aí não é o hidrogênio sólido, né? Igual a gente tem zinco e cobre. Então, como que é? O potencial de reação dessa reação para qualquer concentração é igual ao potencial padrão menos 0,0591 dividido por 2, porque são 2 elétrons, logaritmo dependendo da constante. Constante. Eu falei com vocês que gás, a gente pode determinar a concentração ou o quê? Pressão. E nesse caso é muito mais fácil de determinar a pressão do hidrogênio do que a sua concentração. Então, pressão do gás hidrogênio dividido pela concentração do H+. Aqui, cloreto de prata, aqui ocorre a óxido de redução em que a forma prata sólida e cloreto aqui. Então, eu tenho que o potencial dessa semi-reação é igual ao potencial padrão, menos 0,0591 dividido por 1, porque é um elétron só, logaritmo da... Só ver um negócio aqui. Logaritmo da concentração de cloro vezes a de prata. Prata, gente, é sólido, então quanto que é? É 1 que eu falei, né? Dividido pelo cloreto de prata, que é 1 também. Então, a gente pode até desprezar e colocar só logaritmo da concentração de cloreto. Então, olha só, o potencial está totalmente relacionado com a concentração de cloro. O potencial que eu medi agora, à medida que a reação vai acontecendo, eu vou poder saber qual é a minha concentração do cloro. Se eu tenho o meu potencial padrão, que foi determinado, já comparando com o hidrogênio, esse está tabelado, eu mostrei lá para vocês a tabela. E aí eu monto essa célula, a reação está acontecendo, eu vou medir um valor de potencial para outras, vai estar em outra concentração. Qual que é? Eu consigo agora relacionar isso com a concentração de cloro. Isso tudo aqui eu tenho, todos esses valores aqui eu vou ter, e o que vai mudando, eu vou medindo o potencial, à medida que esse valor vai mudando, eu vou determinando qual é a concentração de cloro na minha solução. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem a reação, o potencial é igual ao potencial padrão, menos 0,0591 dividido por 6, porque são 6 elétrons, e aí que a gente tem o cromo elevado a 2, vezes água, líquido, então a gente considera 1, Cr2O7 vezes H+, concentração elevada a 14, ó. Então, aqui da mesma forma, esse valor está tabelado, a gente já tem, tudo aqui a gente já tem, eu vou medindo isso aqui, à medida que eu vou medindo isso aqui, eu consigo comparar com as concentrações das minhas espécies. Então, as convenções e o PAC, a gente escreve a reação, a semi-reação da célula direita como redução junto com o seu potencial padrão. Depois, escreve embaixo dela a semi-reação da célula à esquerda como redução também junto com o seu potencial padrão. Então, a gente escreve a da direita e depois a da esquerda. E aí, calcula o potencial para cada semi-reação utilizando essa equação de Nernst. A gente vai achar o potencial para a primeira reação e o potencial para a segunda reação. Se tudo for 1 mol por litro, vai ser o próprio potencial padrão, né? Se não for, então.
E aí, para escrever a reação total, a gente subtrai a segunda, que é a da esquerda, da primeira semi-reação, que é a da direita. E dessa forma, eu tenho que o potencial da minha célula toda é o potencial da minha primeira semi-reação que eu escrevi, que é a da célula da direita, menos a da esquerda, igual a gente fez lá pro hidrogênio. Lembra que eu falei, era direita, o potencial da direita menos o da esquerda. O hidrogênio estava sempre à esquerda, então a gente sempre diminuía. Aqui agora é a mesma coisa, a diferença é que agora a gente tem outros compostos, e aí eu não tenho mais o valor como eu tinha o hidrogênio, que era sempre zero. Então é sempre assim, direita menos esquerda. E aí o sinal de mais ou menos vai dizer a polaridade do eletrodo da direita no diagrama da célula. Se for maior do que zero, a gente conclui que a reação total ela é espontânea da esquerda para a direita. Quando eu faço essa diferença aqui agora, comparando duas semi-reações, duas semicélulas, que não está, quer dizer, com hidrogênio também, mas agora a gente não está mais comparando com hidrogênio, agora eu preciso calcular o valor do potencial para uma, o valor do potencial para outra, em concentrações que não são de 1 mol por litro. Então eu tenho o valor tabelado, olha só, a gente tem os valores tabelados comparados com o hidrogênio. Eu vou pegar esse valor tabelado, como eu estou em outras concentrações, eu calculo o potencial do meu eletrodo 1. Eu tenho o valor tabelado para minha semi-reação que ocorre no eletrodo 2, calculo o potencial para a minha reação do eletrodo 2, que está em outras concentrações. E aí, como eu quero saber o potencial da semicélula da célula inteira, da célula eletrolítica, eu faço essa diferença. O 1, que é o da esquerda, que é o da direita, desculpa, menos o 2, que é o da esquerda, a gente faz essa diferença e determina o potencial da célula. Se esse valor for positivo, significa que a reação ela é espontânea da esquerda para a direita. Se for negativo, significa que ela não é espontânea da esquerda para a direita, ela é espontânea da direita para a esquerda, né? Então a reação ela pode ocorrer, ela vai ser espontânea de um lado ou de outro. Ah, professor, a gente sempre coloca o da esquerda, escreve o da esquerda primeiro, o da direita primeiro. Desculpa, a gente sempre escreve o da direita primeiro, o da esquerda depois, mas às vezes o da direita oxida, às vezes o da direita reduz, às vezes o da esquerda oxida, às vezes o da esquerda reduz. Isso não faz diferença, eu não escolho quem reduz e quem oxida para escrever. Eu escrevo o da direita e depois o da esquerda, porque o valor vai me dizer a espontaneidade. Se no final esse resultado der maior do que zero, significa que a reação ela é espontânea da esquerda para a direita. Se for menor do que zero, significa que ela é espontânea da direita para a esquerda. Os elétrons vão da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita. Então, como que a gente faz isso? Olha só, calcule o potencial, eu quero o potencial dessa célula aqui, a variação da energia livre de Gibbs, que está associada com essa célula aqui, ó, cobre, a solução de cobre está com essa concentração, 2 tracinhos, quer dizer que tem uma ponte salina, e a prata, né, nessa concentração. Então, quais são primeiro eu tenho que ver as semi-reações que ocorrem, de redução de cada um deles. Eu tenho da prata, a redução da prata, o potencial dela é 0,799. O potencial de redução do cobre é 0,337. Então, qual que é o potencial do eletrodo de prata nessa concentração? Então, eu vou ter que o eletrodo, o potencial é o potencial padrão, que é 0,799, menos 0,0592, dividido pelo número de elétrons, que nesse caso é 2, log da concentração, log da constante. Em cima, sólido, então é 1. Embaixo, concentração de prata, que é 0,02. Achei o potencial 0,6984. Faço a mesma coisa para o cobre. O potencial do cobre nessas condições é o potencial padrão de redução, 0,337 menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons, nesse caso são 2, log da constante. Em cima, 1, porque é sólido, e cobre aqui. Achei esse valor. Então, a partir do diagrama de célula, a gente vê que o eletrodo de prata é o eletrodo da direita, aqui, e o eletrodo de cobre é o da esquerda, né? Olhando aqui, quem é a esquerda? Cobre, quem é a direita? Prata. E a gente sabe que para calcular o potencial é o da direita menos o da esquerda. Então, quem é minha direita? Prata. Qual que é o potencial?
0,6984. Quem é minha esquerda? Cobre. Qual que é o potencial? 0,2867. Faço essa diferença de valores e acho o potencial da célula 0,412. E aí a variação da energia livre de Gibbs, a gente joga na forma do ΔG, mas isso aqui eu não vou pedir não, eu quero só até aqui, tá? Mas em todo caso, ΔG igual a menos NFE, só substituir aqui, a gente acha também o valor da energia. E aí, só um detalhe aqui, quem oxida e quem reduz nesse caso? Quem vai reduzir, eu não tenho a célula, a gente já viu cobre com prata, mas enfim, pelo valor do potencial padrão aqui, eu já sei quem oxida e quem reduz. Quem tem maior potencial de redução, ó, de um jeito ou de outro, é a prata. Então, é a prata que vai reduzir e o cobre vai oxidar. Então, os elétrons, nesse caso, vão da semicélula do cobre para o da prata, porque a prata é quem está reduzindo. E se a prata é o meu eletrodo da direita, nesse caso, está indo da esquerda para a direita. E olha, como eu falei, como o potencial é maior do que zero, elétrons vão da esquerda para a direita. Uma coisa confirma a outra. Pelo valor aqui, eu já sei quem oxida e quem reduz. A prata vai reduzir porque tem maior potencial, ela está na direita. Então eu já sei que os elétrons vão da esquerda para a direita. Beleza, mas se eu só olhasse o valor do potencial, deu positivo, significa que elétrons vão da esquerda para a direita. Se desse negativo, seria o caminho contrário. Aí aqui pedindo para calcular o potencial também, agora é prata com cobre, só que agora a prata eu escrevi na esquerda e o cobre escrevi na direita. É a mesma coisa, ó, cobre, cobre, prata, prata, mas agora a gente escreveu o contrário. Eu inverti, eu coloquei o meu eletrodo de prata na esquerda e de cobre na direita. E aí eu tenho os potenciais padrão, que são a mesma coisa. Quando a gente calcula, como é esquerda menos direita, vai dar 0,2867 menos 0,6984. Esquerda, 0,2867 menos 0,6984. O resultado dá menos 0,412. Aqui tinha dado mais. Por quê? Quando o eletrodo de prata está na direita, quem reduz é a prata, de um jeito ou de outro. A prata ela tem maior potencial dos dois jeitos. Ah, aqui está com valor diferente, né? Mas tudo bem. Ah, não, porque ele já deu o valor do potencial nessas concentrações, é o que a gente calculou aqui. Como o potencial é o mesmo, o potencial nessas concentrações é o mesmo. A diferença é que, como está escrito em ordem contrária, né, esses valores que a gente encontrou, a gente faz a diferença de forma contrária. E o meu valor vai dar negativo. Por quê? Porque, nesse caso, significa que a reação ela não é espontânea da esquerda para a direita. Quando o valor dá negativo, ó, ela não é espontânea. Isso a gente já sabe, porque a gente sabe que a prata, ela não vai elétron da prata para o cobre, o que vai é elétron do cobre para a prata. A prata é quem reduz. E aí, aqui nesse caso, essa reação para elétrons irem da prata para o cobre, a reação ela não será espontânea, ela vai precisar, se for dessa forma que for acontecer a reação, ela precisa de uma energia externa para estar ocorrendo. Então é a tal da célula galvânica que eu falei para vocês mais cedo, como por exemplo quando a gente carrega uma bateria de carro, alguma coisa, eu preciso de uma energia externa para a reação acontecer. Quando o valor é positivo, significa que a reação ela é espontânea da esquerda para a direita, e aqui a gente consegue ver isso porque a gente sabe que cobre oxida, prata reduz. Aqui eu já sei que vai ser espontânea. Aqui ela não vai ser espontânea. Para acontecer precisa de uma energia externa, pode ser uma célula galvânica, no caso, como por exemplo, né? E aí o valor ele é negativo, certinho? Bom, sobre equilíbrio de oxidação, era isso que eu ia falar para vocês. Agora eu vou postar uns exercícios e a gente se fala no Meet. Beijinhos para vocês e bons estudos.